Bom, e ainda no Japão, o presidente Lula voltou a se manifestar contra os pedidos de perdão feitos por Jair Bolsonaro para beneficiar os envolvidos no 8 de janeiro. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Lula também comentou a relação comercial entre Brasil e os Estados Unidos. O petista declarou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as taxas impostas pelo governo de Donald Trump. Sinceramente, estou muito preocupado com o comportamento do governo americano, com essa taxação de todos os produtos de todos os países, sabe? Estou preocupado porque, no fundo, o livre comércio é que está sendo prejudicado. Estou preocupado porque o multilateralismo está sendo derrotado. Estou preocupado porque o presidente americano não é xerife do mundo. Ele é apenas presidente dos Estados Unidos. Porque o presidente americano não é xerife do mundo. Ele é apenas presidente dos Estados Unidos. Então é importante que, ao invés de tomar medidas unilateral, que ele pudesse conversar com os governadores de outros países, com os presidentes, com os políticos de outros países, para tomar suas decisões. Eu não sei o que o Japão vai fazer. No caso do Brasil, nós vamos recorrer ao OMC e, se não tiver resultado, a gente vai, utilizar, os instrumentos que nós temos, que é a reciprocidade e taxar os produtos americanos. Bom, Consta, se me permite, eu vou voltar com você nessa, já que Lula falou aí dos Estados Unidos, da política tarifária de Donald Trump. Quero te ouvir aqui o que você achou da solução de Lula quando disse que o Brasil vai bater a porta aí da Organização Mundial do Comércio e que, se não tiver resultado, não tiver eco, o governo brasileiro deve adotar aí a reciprocidade tarifária com os Estados Unidos. É curioso pensar em reciprocidade quando o Brasil taxa, na média, 5 vezes mais do que os Estados Unidos os produtos de cada um. Então, se o Lula for para o caminho da reciprocidade, acho que os Estados Unidos vão ter que taxar muito mais do que vem aí no dia 2 de abril, que o Trump está anunciando e ameaçando. Quanto a bater na porta da OMC, ao lado da China e de países que não respeitam o livre comércio global, né, porque vivem manipulando moeda, subsidiando via bancos públicos os seus companheiros, os amigos do rei e por aí vai, ou tarifando os produtos importados, ele talvez encontre uma OMC mais minguada, porque o Trump está ameaçando também cortar a verba da OMC. Né? Todas essas entidades supranacionais, globalistas, elas tiveram um papel no passado, mas hoje o Trump e os conservadores americanos se deram conta de que elas estavam sendo instrumentalizadas justamente pela esquerda. E isso está incomodando o Lula. Por isso esse discurso que parece coisa de DCE, né? O império estadunidense tem que respeitar, ele não é xerife do mundo, ele é mais um presidente. É um presidente com muito poder, Lula. E esse poder vai ser usado agora, dessa vez, justamente para tentar colocar um pouco de ordem no mundo que estava na mão de globalistas que querem acabar, abolir com as democracias e avançar contra a soberania das nações. A ação do Lula, Augusto, que não é a primeira vez que ele diz que quem pede anistia é porque já se confessa, né? Confessa, já admite a culpa. No caso, falou aí de Bolsonaro mais uma vez. O Lula, ele devia ser tratado assim como uma figura à parte, assim, é o bandido fora da cadeia que dá palpite sobre tudo e que consegue, com todo o tempo do mundo à disposição dele, não governar um país para se meter em assuntos que desconhece. O Lula é o cara que deveria estar sendo cobrado agora para revelar o seguinte: o que a Janja foi fazer uma semana antes no Japão? Por que não revelam os gastos que ela faz? Quem eram as mulheres que marcaram audiência com ela e não apareceram? Que bilhete, que passagem ela deixou de usar indo com o avião que leva os que vão preparar a chegada do presidente? Que é isso? Ela, por acaso, paga para viajar Força Aérea, né? no avião do Aerolula?
Ela paga, quer dizer, ela não foi fazer nada. Lá o Lula não é cobrado por nada. Os jornalistas não interrompem. Peraí, você cumpriu só 500 dias dos milhares aí que foram impostos por juízes independentes. Você acha certo a menina do batom ficar mais tempo que você? É assim que tem que se conversar com o Lula, porque um cara que fala que o Bolsonaro quer assassiná-lo e não diz nada sobre, trata como piada a tentativa de assassinato sofrida pelo Bolsonaro, gravíssima. Esse cara, ele tem de ser tratado como uma piada que vai figurar aí no asterisco da história entre as más lembranças aí de tempos estranhos vividos pelo Brasil. Como é que pudemos passar tanto tempo governados por um analfabeto que não entende de nada, que não sabe escrever, não sabe falar e não entende dos assuntos que tem de administrar? E aí ele sai desses assuntos e a imprensa estatizada sai junto. Paulo, só um pitaco aqui, né? É impressionante ouvir o Lula falar. Não vou entrar na seara econômica, mas ele não sai da Vila Euclides, né? Impressionante. São Bernardo do Campo, da greve da Mercedes-Benz, da plenária da CUT, ele não sai, né? Ele fala, olha, o Trump é só o presidente dos Estados Unidos. Ele tem que vir aqui falar com os políticos, com os governadores, tomar uma cachaça. Ele não sai de lá, né?